Bom dia, amigos da Catequese Bom Pastor. Esse é o nosso 22º encontro orante do nível 1. E nós estamos aqui reunidos novamente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos um encontro importante, porque depois de conhecer tantos segredos do Bom Pastor, nós podemos estar nos perguntando: e como nós fazemos para iniciar um átrio com as crianças? Como deveria ser o primeiro dia? E essa pergunta é muito importante. O primeiro dia de um grupo novo de crianças. Então, para ajudar com esse primeiro dia, nós vamos assistir uma simulação feita num curso presencial de Brasília, pela catequista Paula Coutinho, de São Paulo. Então, esse encontro, ele se chama Introdução ao Átrio e Exercícios de Movimento. E tem um subtítulo que é Para que viemos ao átrio? Que é a pergunta que vai guiar esse encontro. Então, nós estaremos fornecendo, num material complementar, a folha do catequista para esse dia, tá bom? Isso é uma exceção. Você vai receber a folha do catequista para o primeiro dia de átrio. E eu espero que vocês estudem e reescrevam com a sua letra cursiva para melhor memorização. É muito importante vocês escreverem sua folha com letra cursiva. Isso ajuda muito você a tornar própria aquele ensinamento, tá bom? Então, a seguir eu vou falar um pouco sobre a oração da criança e como ela se difere da oração do adulto. E depois nós vamos ver com o Rodrigo, que é catequista de Londrina, no Paraná, a apresentação do cantinho de oração e do quadro de Jesus e as crianças. Na sequência, a Renata vai nos dar uma fundamentação sobre a oração da criança, como ajudar a oração da criança. Então, vamos agora assistir juntos essa simulação do primeiro dia de átrio que aconteceu no curso de Brasília, com a Paula. Oi, Manuel, tudo bem? Como vai disso? Tudo bom? Oi, Melissa, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro dia aqui no átrio. Nosso átrio é no 2º andar. Nós vamos subir. Para subir, a gente segura no corrimão. Nós vamos subir bem devagar, porque nesse lugar especial que nós vamos conhecer hoje, nós caminhamos devagar. Nós falamos bem baixinho. Eu vou mostrar. Esse lugar tão especial é onde nós vamos conhecer Jesus. Nós vamos conhecer todos os segredos dele. E nós vamos trabalhar. Mas a gente tem um jeito certo de se comportar. Tem umas regras, né? Nesse lugar, nós falamos muito baixo. Bem baixinho mesmo. Caminhamos devagar e nós só trabalhamos com aquilo que a gente já conhece. Quando vocês entrarem no átrio, vocês vão ver que tem um monte de material. E vai dar aquela vontade de pegar, mas a gente só vai trabalhar com o que nós já conhecemos. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês vão subir atrás de mim, devagar, segurando no corrimão. Aí nós vamos caminhar, ver o átrio todo. Depois que nós vermos o átrio todinho, nós vamos nos sentar em círculo
aí eu vou contar mais como se trabalha no átrio, tá bom? Então agora nós vamos subir bem devagar. Segurando no corrimão. Vamos supor que aqui tem todos os materiais. Vamos supor que aqui temos um átrio montado. Aqui nós temos uma linha. Nós sentamos ao redor da linha. Nós não cruzamos a linha. Sentamos ao redor. Então eu vou pedir a vocês três que passem ao redor da linha e se sentem daquele lado de perna cruzada, perna de índio. E vocês, por favor, sentem-se aqui ao redor da linha de perna de índio também. Eu vou me sentar aqui. Esse lugar tão especial se chama átrio. Vamos repetir essa palavra? Átrio. No átrio, nós viemos para conhecer Jesus. Todos os segredos de Jesus. Nós vamos trabalhar também. Para isso, nós vamos ficar sempre com os olhos muito abertos, ouvidos muito abertos e boca para a gente poder escutar o que Jesus quer dizer para nós. Então, nós já sabemos como nós caminhamos muito devagar. Nós já sabemos que nós só podemos trabalhar com o material que nós já conhecemos. Né? Vamos imaginar que a gente tenha sede, ou que a gente tenha vontade de ir ao banheiro. Então nós vamos pegar, se a gente gostaria de ir ao banheiro, aqui no trinco da porta está pendurada uma plaquinha. Então nós podemos pegar essa plaquinha, nós vamos ao banheiro, depois lavamos as mãos, secamos bem e voltamos para o átrio. Então a gente sabe, e as outras crianças também, que nesse momento o banheiro está ocupado. Se a criança tem sede, ela vai pegar a plaquinha do bebedouro, da jarrinha de água, vai beber água. Então a catequista também sabe que alguma criança saiu para beber água e já volta. Né? E essas plaquinhas vão estar sempre penduradas aqui. Bom? E nós temos a maneira de nos sentarmos no átrio. Sempre de pernas cruzadas. Sempre nos isquios. Sabe o que é isquio? Isquios são os ossinhos que tem aqui no bumbum. Se a gente fizer assim, a gente sente. E aí nós ficamos com uma ótima postura. E nós colocamos as mãos sobre os joelhos. Se por acaso a gente ficar cansado, a gente pode apoiar os braços. Então nós continuamos com uma ótima postura e descansamos. Se por acaso uma mãozinha quiser cutucar o amiguinho, a outra não deixa. Então sempre perna de índio, olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, boca fechada. Eu vou mostrar também como nós carregamos uma cadeira quando nós precisamos trabalhar na mesa.
quando nós queremos levar algum material para o nosso lugar. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma mesa e uma cadeira. Eu vou mostrar como nós movimentamos a cadeira para nos sentarmos. Vou fazer de frente, tá bom? Vamos dar um cinzeiro. Descarrega uma cadeira. Eu preciso de algumas crianças aqui para chegar. Então, nesse momento, a gente está fora do átrio. Vocês acabaram de chegar, tá bom? Nossa, esse átrio aqui, primeiro átrio. Esse átrio é cheio, né? Quantas crianças? Só que eu preciso enxergar o nome de vocês, gente. Desculpa. Então, nós estamos todas aqui reunidas antes de entrar no átrio, né? Então, hoje é a primeira vez que a gente vem nesse lugar novo. Chama átrio, que a gente vai conhecer. O átrio é o lugar que a gente vem para conhecer Jesus, para fazer os trabalhos para Ele e com Ele. Então, a gente vai conhecer esse lugar especial. Mas para conhecer esse lugar, nós caminhamos devagar. Eu vou mostrar e a gente vai entrar nesse lugar que chama átrio. Vamos repetir? Átrio. Então vocês vão atrás de mim, tá bom? Então a gente vai caminhar no átrio. Podem vir comigo. Todos esses materiais que estão aqui, nós vamos conhecer e trabalhar com ele. Nós temos a papelaria, os materiais de vida prática, nosso cantinho de oração, toda vez que a gente quiser falar com Jesus, cantar, ou só estar com Ele, fazer uma oração com Ele, a gente pode ir no cantinho de oração. Cantinho da Bíblia. E aqui nós temos todos os segredos de Jesus que nós vamos conhecer. Cantinho do altar, do batismo, os gestos litúrgicos, todos os segredos que a gente vai conhecer para conhecer melhor Jesus. Mas hoje, como é nosso primeiro dia, nós vamos fazer alguns combinados, tá bom? Nessa hora a gente está no átrio com as crianças, mas eu vou para lá para todo mundo conseguir ver. Vamos para lá. Essa é a linha. A linha, a gente vai vir muitas vezes na linha.
para escutar os segredos, para conversar, fazer alguns trabalhos. Nós podemos caminhar na linha. E fora da linha. Mas cruzar, passar pelo meio, a gente não vai passar, ok? Então, sobre a linha e ao redor, tá bom? Nós podemos sentar, né? Aqui em volta da linha. Vamos sentar, perna de índio, sentar nos isquios, que são os ossinhos do bumbum. A postura que a gente vai colocar a mão no joelho. Se a gente cansar, pode apoiar, tá bom? Aqui no átrio, nós temos sempre olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, boca bem fechada. Para falar no átrio, nós falamos sempre em silêncio. Se eu estivesse num átrio com vocês agora, minha voz seria essa. Eu falo assim quando eu estou no átrio com as crianças. Então, no silêncio, a gente consegue escutar. A voz é sempre baixa. Então, quando vamos carregar uma cadeira, eu vou mostrar como a gente faz. Algumas vezes a gente vai precisar transportar a cadeira para escutar algum segredo na linha. Tânia, você pode mostrar como carrega a cadeira? Todo mundo conseguiu ver? Vamos mostrar mais uma vez? Quando nós vamos trabalhar, nós preparamos o nosso material para o trabalho, para levar para a mesa. Então, nós preparamos uma bandeja com material. A Tânia vai mostrar para a gente como se prepara a bandeja para o trabalho. Uma bandeja. Colocar o material para trabalhar. Então, na bandeja, colocamos um papel, o lápis, não sei o que ela colocou mais, uma tesoura, e ela vem para a mesa para trabalhar.
Quando ela estiver trabalhando, pode ser que a gente queira observar o que ela está fazendo. Então, quando alguém estiver trabalhando e a gente quer observar, nós fazemos assim. Quando ela termina o trabalho, ela vai guardar o material no mesmo lugar, onde ela pegou. Okay? O trabalho dela, ela pode levar até a catequista, pode trazer para mim, eu ponho o nome. E o material que ela usou, ela vai devolver no mesmo lugar. Se vocês precisarem de mim, ou para colocar o nome no trabalho, ou para perguntar alguma coisa, eu estarei sempre no mesmo lugar para vocês falarem comigo. Então, nesse momento, no átrio de cada um, a gente tem que ver um lugar para a catequista ficar. E esse lugar, né, as crianças estão trabalhando, a gente está lá. Se elas precisarem, elas vão até a gente. Agora, se vocês precisarem ir ao banheiro, nós temos esse crachá. Esse crachá, se quiser mostrar perto da... Esse crachá fica pendurado na porta do banheiro, do lado de fora. Se eu quero usar o banheiro, eu pego o crachá, entro, fecho a porta. Quando eu terminei, lavei bem as mãos, eu vou colocar o crachá de volta do lado de fora. Assim, todo mundo que precisar usar banheiro sabe quando ele está desocupado. Agora, a gente já sabe como a gente se movimenta no átrio. Sabemos que no silêncio a gente consegue trabalhar melhor. E Jesus fala com a gente no silêncio. Então, agora que a gente sabe como falar no átrio, como se movimentar, como pega material e guarda material, nós podemos fazer o nosso trabalho para Jesus e com Jesus. Então, agora a gente pode trabalhar. Alguém quer carregar uma cadeira? Treinar como carrega a cadeira? Muito bem, assim se carrega uma cadeira no átrio. Outra criança quer colocar a cadeira no lugar?
Assim se carrega uma cadeira. Pode sentar na cadeira, não tem problema. Assim se carrega a cadeira no átrio. Okay? Agora que a gente já sabe como trabalhar, como se mover, né? Eu vou mostrar como a gente abre e fecha a porta. Agora, como a Carmen falou, eu vou ter que usar a imaginação e vou usar a mímica com vocês. Como é que é mais fácil, né? Vamos supor que a porta do átrio está aqui. Sai. Vocês escutaram alguma coisa? É assim que tem que ser. Na real também. E para fechar a mesma coisa. Tá bom? Agora a gente pode guardar a nossa cadeira no lugar. Quando a gente termina o nosso trabalho, nós colocamos tudo de volta no lugar, né? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente guarda. E o nosso átrio vai estar sempre em ordem. Então, esse é o primeiro encontro com as crianças que estão chegando, novas, conhecendo o átrio. Ok? Muito obrigada, crianças. Vocês podem sentar. Então, queridos amigos, agora nós vamos falar sobre a oração da criança e do adulto. É um texto da Sofia e da Diana Gobi, que está no Guia da Catequista. Eu sou o Bom Pastor, dos álbuns Eu Sou o Bom Pastor. Bom, então, a vida cristã, ela nasce do batismo e ela se alimenta e se desenvolve através da oração e do sacramento, que ambos são meios de encontro com Deus. Então, nos sacramentos, o dom da graça por parte de Deus e a oferenda da fé, do amor por parte do homem, ele se realiza e adquire consistência no elemento sensível que o constitui. Por exemplo, na Eucaristia, no pão e no vinho. Né? Então, tanto nos sacramentos como na oração, Deus vem a nós, em primeiro lugar, através do dom da sua palavra, e ao qual nós devemos responder. Então, a oração, qualquer uma das suas formas, porque existe a oração de louvor, a oração de ação de graças e a oração de petição. O que é a oração de louvor? É aquela oração mais perfeita, aquela oração que louva a Deus pelo que Ele é. Como Ele é lindo, Ele é grande, Ele é poderoso. Já a oração de ação de graças é quando nós estamos agradecendo a Deus pelo que Ele faz por nós, pelo seu cuidado conosco, porque Ele nos protege, porque Ele nos livra
dos perigos. Essa é uma oração de agradecimento, né? É uma oração de ação de graças. E por fim, nós temos a oração de petição. Diante das nossas necessidades, nós recorremos a Deus com confiança e pedimos a Ele tudo que nós estamos necessitando. Pedimos pela nossa saúde, pedimos pela paz, pedimos pela união das famílias, enfim. Então, esses são os 3 tipos de oração. Mas qualquer uma dessas formas de oração, a oração, ela deve ser uma resposta nossa a um diálogo, para que, de fato, exista um encontro. Mas nós estamos acostumados a ver a oração só o momento do homem, ignorando o momento de Deus. Então, chegamos para Deus e pedimos uma série de coisas, sem nem ter falado oi para Ele, né? Sem nem ter parado um pouco e nos dado conta da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia. Então, às vezes nós esquecemos que o momento do homem, isso é uma oração de adulto normalmente, né? Então, nós esquecemos que o momento do homem, ele é uma resposta. E um diálogo não pode começar numa resposta, né? Então, para ser um ato religioso, a oração, é necessário que a origem e o fim sejam em Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre as crianças, né? As crianças, elas são admitidas à plenitude da vida sacramental numa certa idade, né? Quando elas vão fazer sua primeira Eucaristia. E nos anos que antecedem esse momento, elas vão ser alimentadas pela graça do sacramento do batismo e por meio da oração, na qual a criança realiza o seu encontro com Deus. Então, nós poderíamos chamar a infância de idade da oração. Então, como a vida cristã, a partir da primeira comunhão, deve estar centralizada na Eucaristia, na missa, a espera desse momento deve centralizar-se na oração. Então, a formação da oração da criança, a formação da criança para a oração, é tarefa principal do catequista. E é muito importante, então, esclarecer algumas coisas. Formar a criança na oração não significa apenas ensinar fórmulas. Porque muitos pais e muitos educadores apenas ensinam às suas crianças as orações e não ensinam a orar. Ou seja, ensinam as fórmulas, mas não ensinam a orar. Ou seja, não ensina como se dirigir a Deus e como escutá-lo. Por que nós não ensinamos isso para as nossas crianças? Porque a maioria de nós não aprendeu. Nós não sabemos fazer oração. Nós só aprendemos dos nossos pais repetir as fórmulas, né? Então, nós não aprendemos, a maioria de nós não aprendeu como conversar com Deus de modo pessoal.
E esse erro, ele dificilmente pode ser corrigido no futuro. Por isso que nós temos tanta dificuldade na oração. Então, é importante ensinar a orar, mas também ensinar as fórmulas, que são importantes. Então, as fórmulas têm a sua parte na formação para a oração. Mas, em primeiro lugar, nós devemos ajudar as crianças a ficar atentas ao diálogo com Deus. Esse diálogo, que quando a criança aprende a escutar Deus, ela percebe que Deus pede uma resposta. Ou seja, nós devemos fazer com que a resposta nelas, que é uma resposta implícita, tá dentro do coração, quando elas se põem na presença de Deus, que essa resposta ela se torne consciente e encontre uma forma de expressão. Então, a melhor pessoa para ajudar nessa tarefa, para ajudar as crianças a aprender a orar, é a mãe. Porque a mãe, ela acompanha a criança em todos os momentos e conhece profundamente os seus sentimentos. Então, é muito fácil para uma mãe transformar uma expressão de alegria ou de admiração dos seus filhos em oração. Então, basta uma palavra, basta uma sugestão discreta, e vai ser suficiente para que todos esses sentimentos se dirijam a Deus e se convertam em resposta ao Senhor, que acabou de falar àquela família, àquela criança, através dos acontecimentos. Acontecimentos que serviram como fonte de alegria e de admiração. Então, esses acontecimentos facilmente vão se tornar, se a mãe está bem preparada, em momentos de oração, oração de louvor, oração de ação de graças. Então, e a catequista? A catequista, então, ela não participa de toda a vida da criança, né? Então, ela deve procurar, com frequência, um ponto de partida para a oração das crianças. É sempre a apresentação, né? Então, e o ponto de partida, ele vai estar na palavra. Na palavra e nas ações de Deus. Isso é, Deus se dá a conhecer através de acontecimentos. É através de acontecimentos que Deus entra em diálogo com os homens. E Deus usou com os homens uma linguagem dupla. A palavra que veio através dos seus profetas no Antigo Testamento e veio através de Jesus, que é a sua palavra. Então, toda a história sagrada, em toda a história sagrada, Deus se manifestou. Então, a história sagrada é a melhor maneira de falar às crianças nessa linguagem feita de acontecimentos. Porque é na história que algo se concretizou. Então, nós temos que ajudar as crianças a prestar atenção nessa linguagem, procurando, através do aspecto exterior dos acontecimentos, o seu significado mais profundo, ou seja, a manifestação da bondade e do poder de Deus.
Se nós conseguimos, a resposta da criança vai ser espontânea. Nós teremos feito um bom trabalho de iniciação à oração. Para ajudá-la na oração de louvor, não basta pensar a respeito da grandeza de Deus para suscitar a sua gratidão. Então, ou seja, nós não devemos falar de forma abstrata do poder de Deus e da bondade de Deus, mas nós devemos apresentá-los de forma concreta por meio dos fatos que estão relatados na história sagrada. Porque a Bíblia, ela não aprofunda muito nas ideias sobre Deus, nos atributos de Deus, ela narra fatos. E é através dos fatos que Deus se manifesta ao homem. Então, se nós partimos do abstrato, a nossa oração será uma oração que só envolve a parte mental. Não vai ser uma oração que envolve todo o nosso ser. E se o ponto de partida envolve a mente e o coração, então deles brotará a oração. A Sagrada Escritura, ela narra muitos acontecimentos, mas nós vamos nos concentrar nesses acontecimentos sem divagar, né? Sem a respeito, procurando fatos edificantes, histórias que a gente possa contar no nosso grupo. É melhor a gente se ater aos acontecimentos bíblicos. E ao escolher um acontecimento da história sagrada com os pequenos, que é o nosso caso, é preferível limitar-se ao Novo Testamento. Então, nós devemos atualizá-lo para que a criança se sinta presente nessa história longínqua e participe dela pessoalmente. E então, ela vai ser induzida a responder a Deus, que vai estar falando a ela através desse acontecimento. Então, suponhamos que se escolha o tema da encarnação. Muito bom tema para a oração das crianças. Então, nós vamos, por exemplo, ver as apresentações da Anunciação, da Visitação, que vocês já viram no curso, né? Do Nascimento, Adoração dos Pastores, Adoração dos Magos, Apresentação do Templo. E vocês viram que como nós fazemos, nós procuramos reconstituir o ambiente material com os cenários, né? Para que a criança possa visualizar o acontecimento e para que ela possa se inserir nele, né? E nós podemos fazer com que eles reparem nos detalhes. E reparando no detalhe, então nós estamos envolvendo as crianças, todos os sentidos. E também, escutando a palavra, as funções intelectuais. Então, envolvendo a pessoa no concreto e também no intelecto, nós estamos fazendo um bom começo para a participação de toda a pessoa na oração. Então, nós vamos continuar procurando escutar as palavras dos personagens, interpretar seus sentimentos. E a catequista,
né, num encontro desse, não deve ser a única pessoa que fala, né? Para que as crianças não escutem só de forma passiva. Então, a catequista deve solicitar a participação da criança por meio de perguntas. Por exemplo, o que disse o anjo, né? Com que palavras ele saudou a Virgem? E o que ele anunciou? Então, muitas vezes, para os pequenininhos, vocês vão reparar no seu trabalho com eles, que não vem uma resposta em voz alta a essas palavras. E isso não deve nos assustar, porque as crianças ainda não aprenderam a maneira de trazer ao consciente tudo que elas estão experimentando. Isso vai ser um aprendizado que vai acontecer durante os 3 anos do nível 1. Mas as perguntas devem ser feitas e eu devo esperar com aquele silêncio, sem me sentir aflita com o silêncio. Porque essas perguntas vão servir à meditação. E muitas vezes, para os pequenininhos, essa meditação, ela é silenciosa. Então, isso nós estamos, assim, descrevendo um encontro, né? Uma apresentação para as crianças. E depois que nós tivermos visto e escutado, vai chegar a vez de falar. Então, esse é o momento da oração. E nós vamos supor que as crianças estejam prontas a dizer o que sente. Isso não é fácil, não vem muito rápido a resposta falada das crianças. Então, a catequista deve sugerir o que nós podemos dizer hoje para Jesus, que nos contou esse segredo. O que nós podemos dizer hoje ao anjo que fez esse anúncio tão importante para Maria? O que nós podemos dizer ao Pai que enviou Jesus? O que nós podemos dizer hoje para a Virgem Maria? Então, são frases assim que suscitam, ajudam a criança a encontrar essa expressão consciente da oração dela, espontânea. Mas não se pode exigir uma resposta em voz alta, então nós vamos aceitar com muito respeito os silêncios, vamos nos unir a eles. Vamos nos unir às crianças nesse silêncio. Caso contrário, nós não estaríamos respeitando o segredo, que é esse lugar, né, que pertence somente a Deus e ao fiel, que no caso é a criança. Nós temos que respeitar esse momento também de silêncio. Mas nós devemos procurar a que chegue uma verdadeira resposta pessoal, sem precisar o uso de fórmulas. Mas ela vai surgir espontaneamente, uma fórmula que para mim sempre surgiu no trabalho com as crianças, é quando o anjo fala para Maria, mas para Deus nada é impossível. Essa frase, essa fórmula, ela fica gravada no coração da criança. E quando surgir uma oportunidade adequada, ela vai usar essa fórmula. É muito lindo. Então, acontece alguma coisa, a gente fica
ali pensando, mas será? Né? E a criança responde, ah, sim, porque para Deus nada é impossível. Muitas vezes aconteceu comigo, em Atri, com as crianças. Então, é importante não fazer com que elas decorem as fórmulas, porque pode ser que isso permaneça só no plano exterior, e o coração fica adormecido ainda, entorpecido, com essa verdadeira preguiça de oração que às vezes nos acontece, né? Essa é a pior das preguiças, que impede ou anula esse diálogo com Deus. Porque se a criança decora as orações inteirinhas, elas não são totalmente compreendidas, elas não comprometem a criança, ficou só assim, como uma coisa, não ficou decor, não ficou de coração, ela ficou só da boca para fora, né? Então, o que nós queremos é o diálogo espontâneo, e isso não se consegue num dia só. Então, se a criança, às vezes, chega ao átrio mais tarde, com 6 anos, ela tem muitos desses hábitos de começar a declamar uma fórmula de oração, e aos poucos ela vai conseguir, com a nossa ajuda, buscar as suas próprias palavras para se dirigir a Deus. E a gente pode ajudar também, perguntando, será que talvez, no fundo do seu coração, você não tenha algo a dizer que seja só seu para Jesus, que nos ama tanto? Então, outro tema da Sagrada Escritura importante são as parábolas. As parábolas, através de uma imagem, elas escondem uma verdade, elas podem ser excelente ponto de partida para a oração. E não vai ser difícil provocar esses sentimentos de gratidão ao meditar a bondade do bom pastor, que dá vida para suas ovelhas, ou também suscitar admiração, espanto pela grandeza do reino, esse reino que está em todos os lugares e também dentro de nós. No entanto, é preciso ter muito cuidado para não confundir as etapas. As crianças devem primeiro conhecer as parábolas, compreendê-las, meditá-las, aceitá-las, para depois elas voltarem a elas no plano da oração. Então, a tarefa do adulto é iniciar a criança na oração. Então, para isso, ele deve ser discreto. Quando você estiver meditando junto com as crianças, suscitar a oração e quiser também fazer a oração com elas, que sejam poucas as suas palavras, curtinhas, né? Então, quanto melhor a sua ajuda, mais ela é indireta e mais remota. Então, é evidente que adquirir a linguagem da oração vai ser uma ajuda para que elas tenham palavras para exprimi-la. Então, quantas vezes nós, na nossa relação com as pessoas, nós não conseguimos exprimir algo porque nos faltam as palavras adequadas. Então, se nós selecionarmos as fórmulas, elas serão, e partes curtas, elas vão ser uma escola insubstituível na oração pessoal e espontânea.
A seleção deve ser ampla, porque as crianças são muito diferentes umas das outras, né? Então, até as orações mais belas, elas se repetidas continuamente, elas acabam por perder a força. Então, para as crianças pequenas, a seleção deve se limitar a fórmulas breves, que causem impacto, para que elas possam ser memorizadas sem esforço. Isso já é um modo de tornar a oração cada vez mais pessoal. Então, essa linguagem solene das orações, ela vai penetrar na criança pouco a pouco e vai servir de alimento ao seu modo espontâneo de rezar e vai ajudá-la a se exprimir corretamente, solenemente, diante de Deus. Então, as crianças devem aprender não só as orações estruturadas, mas também vocábulos soltos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito importante. Os nomes mais frequentes que nós usamos para invocar Deus. Então, nos relatos da infância, nós vamos encontrar muito material para isso. Nós vamos perceber que o anjo se refere a Deus como o Altíssimo. Deus é o Altíssimo. E Jesus, ele é filho de Deus. Ele é filho do Altíssimo. Ele é santo, salvador. E Maria, ela é cheia de graça. Maria, ela é bendita entre todas as mulheres. Então, é importante aprender os nomes, né? Para que as crianças possam adotar esses nomes nas suas orações. Jesus é luz. Jesus é o bom pastor. Bom, quando nós fazemos isso, é como um pintor, né, um professor de pintura, que dá para os seus alunos as cores, as tintas, para que eles possam pintar um quadro, mas ele deixa a cargo de cada um a execução do trabalho. Então, nós proporcionamos às crianças os meios. Nós não substituímos a oração da criança com a nossa, tá? E, finalmente, nós vamos falar sobre o elemento essencial da oração, que é o silêncio. Do mesmo modo que o peixe não sobrevive fora d'água, porque esse é o elemento natural dele, também a oração não pode existir sem silêncio, porque esse é o seu elemento vital. Então, a oração é um diálogo com Deus. Como pode existir um diálogo entre a criança e o Deus no meio do barulho? Como pode existir um diálogo entre duas pessoas no meio de uma confusão, de uma barulheira? Então, o verdadeiro silêncio é o que nós vamos buscar. E o verdadeiro silêncio, ele é feito de recolhimento interior. Ele não é imposto pela autoridade do catequista. Ele não nasce do improviso. É preciso um preparo para consegui-lo. Muitos sabem como acontece num ambiente montessoriano as lições de silêncio. Como são? Pede-se à criança que fiquem imóveis, porque na criança pequena o silêncio está ligado à imobilidade. Então, pedimos para elas que fiquem
tão imóveis que nem os olhos elas devem mover. E em voz baixa nós vamos fazendo comentários sobre todos os ruídos que ainda podemos escutar naquele silêncio. Até que, pouco a pouco, todos esses ruídos começam a cessar. E apenas os ruídos que vêm lá de fora, que parecem vir de muito longe. Então, pouco a pouco, vai se percebendo que o silêncio vai penetrando as crianças que começam a apreciá-lo. As crianças começam a ficar sentindo muito bem com o silêncio. E algumas vezes eles conseguem conservar esse momento de silêncio por um período muito grande, mas isso vai aos pouquinhos. Então, lições desse tipo deveriam ser parte essencial do ensino religioso, como propedêutica para a oração. Bom dia, crianças. Bom dia. Hoje é um dos primeiros dias que nós estamos aqui no átrio. Vocês já conhecem o átrio, nós viemos aqui no átrio, nos encontramos toda semana para conversarmos com Jesus, para trabalharmos para Jesus, para estarmos com Ele e ouvir o que Ele nos tem a dizer. Então o átrio é um lugar muito especial. Nesse lugar especial tem um cantinho muito especial, que é o cantinho da oração, que é este aqui onde nós estamos. O cantinho da oração é como se fosse aquele lugar na nossa casa que a gente gosta de ficar, um lugar preferido que a gente gosta de ficar. Então, o cantinho da oração aqui no átrio é esse lugar. Sempre que vocês quiserem conversar com Jesus, ficar em silêncio para ouvir o que Jesus tem a dizer para vocês, estar com Ele, vocês podem vir aqui no cantinho da oração. O que é que temos aqui no cantinho da oração? O que é que tem aqui? Uma vela. O que mais? Flores. O quadro. O quadro de Jesus com as crianças. O que mais? E as orações. As orações. Apagador de velas. Apagador de velas. Fósforo. A vela. O que mais? O pratinho. E o que mais? A toalha. A toalha. Toalha. E o que mais? A estátua. A estátua A folha. do bom pastor. E a folha. E a mesa. E as flores. E o altar. Aqui é a mesa do cantinho da oração. E fotos. Vocês estão vendo esse quadro aqui? Sim. Esse quadro é uma representação de Jesus com as crianças. Mostra o quanto Jesus ama as crianças. Então vamos ler uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Quem que se aproximava de Jesus? As crianças. E quem que vinha trazer as crianças para Jesus? As mães, os pais. E como é que os discípulos de Jesus ficavam? Ficavam chateados? Eles o quê?
Ah, eles não queriam deixar as crianças ir até Jesus? Mas por quê? Porque eles acharam que ia incomodar Jesus, Porque achavam que iam incomodar Jesus? Deixar Jesus bravo? Mas Jesus disse o que para os discípulos? para deixar as crianças irem ao encontro dele. Para deixar as crianças ir até ele? E por que ele queria que as crianças fossem até ele? Porque o reino dos céus é delas. De De todas as crianças. todas as crianças. É do mundo inteiro. Então, deixai vir a mim as crianças, pois delas, o reino dos céus é delas. É isso? Sim. Por que será que ele quer que as crianças cheguem perto dele? Porque ele ama as crianças. Porque ele ama as crianças? E como é que a gente consegue ficar também junto de Jesus? Orando. Rezando, Orando. orando. Conversando com Jesus. Trabalhando para Jesus. Isso. Amando. Imaginar que a gente está perto dele. E rezar para ele. Acender uma vela? Como acender a vela? Quem quer acender a vela? Pode acender, Helena. Alguém quer dizer alguma coisa para Jesus? Ou vamos cantar alguma coisa? Pode dizer. Vamos cantar. Corpus Christi salvame, sanguis Christi nebriame, aquam lateris Christi lavame. Alguém quer dizer alguma coisa para Jesus? Então, sempre que vocês quiserem ficar com vontade de estar com Jesus, ficar em silêncio, olhar para o quadro, imaginar que vocês estão lá com Jesus, falar com Ele. Mesmo se a gente não quiser ir embora, a gente pode ir. Pode ficar a qualquer momento enquanto a gente estiver aqui no ato. Até quando estiver apresentando. Não tem problema. Tá bom? Você pode falar depois. Depois que a gente fizer a apresentação, ou antes da apresentação, quando a gente chega, Quando a gente chega, a gente sempre vai. quando a gente vai embora. Quando a gente vai embora também, a gente sempre vai. Combinado? Sim. Crianças, hoje estamos aqui no átrio novamente, aqui no cantinho da oração. Aqui nesse cantinho a gente tem um quadro, né? A gente tem esse quadro aqui de Jesus. Vou mostrar pertinho para vocês. Nesse quadro, a gente pode ver Jesus com as crianças. E ele está abraçando essas crianças, ele está acolhendo. Vou colocar ele aqui
para ficar mais fácil para todo mundo ver. Então, um dia, Jesus estava com seus amigos adultos. E aí, de repente, chegou umas pessoas que traziam crianças para Jesus tocar, Jesus abençoar. E aí os seus amigos ficaram incomodados com aquilo, porque eram crianças, né, que estavam chegando perto de Jesus. E aí os amigos, os discípulos repreenderam aquelas crianças e não deixaram que elas chegassem perto de Jesus. Mas Jesus não gostou. Então Jesus chegou e falou para eles: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas e dos que são como elas é o reino dos céus. E aí em seguida Jesus abraçou aquelas crianças e abençoou, impondo-lhe as mãos. Que Jesus ama muito as crianças. Jesus ama muito a Andréia. Jesus ama muito a Leila. Jesus ama muito a Elaine. Jesus ama muito a Marta. Jesus ama muito a Betânia. Jesus ama muito a Gabriela. Jesus ama muito a Thaís. Jesus ama muito a Suelen. Jesus ama muito a Suzy. Jesus ama muito o Gustavo. Vamos olhar aqui o quadro? Thaís, você. Se você fosse uma criancinha aqui perto de Jesus, que criança você é? Eu seria essa criança que tem encostado no peito de Jesus. Você quer estar bem pertinho de Jesus, né? Marta, e você? Qual criança que você queria ser? Essa que está com a cabeça encostada, deitadinha na perna de Jesus. Ai, você está aí bem abaixo, olhando para Jesus, deitadinha no colo dele. Andréia, e você? Que criança que você é aqui? Essa que está olhando para Jesus. Olhando nos olhos de Jesus, né? E você, Suelen? Acho que eu seria aquela outra aqui, que está bem escondidinha aqui atrás. Aqui. Está bem próxima de Jesus também, né? Mas está escondidinha ali. E você, Gustavo? Me fala por qual criança você quer ser e por que você escolheu ela? A criança ajoelhada. O menininho. Uhum. Parece que ele está adorando Jesus. E eu queria ser ele. Muito bom. Vamos então relembrar o que Jesus disse, né? Então, traziam umas crianças para perto de Jesus e os amigos de Jesus não queriam que aquelas crianças chegassem perto dele, né? Talvez porque criança faz bagunça, né? E aí, Jesus, não, disse o quê? O que Jesus disse? Não era para impedir, né? E por que Jesus quer que as crianças cheguem perto dele? Delas é o reino dos céus? Por que será que das crianças é o reino dos céus? Elas são puras, são boas,
inocentes, não tem maldade, são simples, verdadeiras. Se ajudam quando for preciso, né? E nós, adultos? Jesus fala que a gente tem que, então, imitar essas crianças, né? Nós aqui, adultos, eu, adultos, e vocês, crianças, Jesus deixou o reino dos céus para vocês, né? Será que alguém quer dizer alguma coisa para Jesus, que está aqui acolhendo as crianças? Amém. Vamos cantar uma música para Jesus? Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aqui, vocês podem vir falar com Jesus qualquer momento que vocês quiserem durante o nosso átrio. Quando vocês chegarem, vocês venham aqui, cumprimentem Jesus no nosso cantinho da oração. Podem conversar com Ele. E durante o nosso encontro, em qualquer momento que vocês queiram falar com Jesus, é só vir aqui, se ajoelhar, e aí vocês vão estar pertinho dele e conversar com ele. E na hora de ir embora, a gente também dá tchau para Jesus aqui no cantinho da oração. Tá bom? É um cantinho muito especial. É isso. Alguma dúvida? Gostaram? Posso me ajoelhar, demonstrar? Pode se ajoelhar e demonstrar para a criança como é que ela faz, né? Mas as orações deles são muito puras, como a gente falou aqui, e muito íntimas. Então, o ideal é a gente não estar tão próximo, né? Deixar eles livres mesmo. A gente está aqui, né, se precisar da ajuda para acender a vela e tal, a gente está aqui perto, vigiando, mas as orações são bem livres. Hoje nós vamos falar sobre como ajudar a criança na oração. Para a gente começar a falar sobre isso, primeiro eu vou contar para vocês de onde vem essa ideia e esse texto que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ele vem de uma conferência, tá, da Diana Gobbi, em Assis, na Itália. Então, esse foi um dos temas, né, tratados nessa conferência. E para a gente começar a compreender melhor como ajudar a criança, primeiro a gente tem que entender esse termo ajudar. Então, esse termo ele vai expressar a nossa posição de adulto na vida das crianças. Então, é muito importante que a gente se lembre sempre que a nossa posição e a nossa atitude é uma atitude de respeito. Esse respeito é essencial para que nós possamos ajudá-la a que ela mesma cresça nesse relacionamento de oração com Deus. A presença nossa, do adulto, ela é muito importante, né? Mas se nós, né, formos colaborar de uma maneira muito simples e indireta no desenvolvimento da criança. Então, tudo o que nós vamos oferecer para a criança, nós vamos ter que dar para ela a oportunidade delas realizarem por elas mesmas, né, todos os seus atos. E assim elas vão se sentir parte de uma sociedade e da sua própria família, do ambiente onde ela está inserida. E ela vai crescer enriquecendo a ela mesma e ao próprio ambiente.
Então, ajudar a criança a experimentar na vida dela a presença de Deus é essencial que nós façamos de uma maneira muito, muito, muito sutil, né? De uma maneira muito, como eu posso dizer para vocês, né? De uma maneira muito respeitosa, né? Eu vou permitir que a criança faça, que a criança entre em relação com Deus. Eu não vou ensinar para ela uma fórmula, né? Como que a gente, quando já refletiu sobre a oração, a gente já chegou, né, a esse estudo do quê? A oração vai nascer de uma escuta da palavra. A primeira parte sempre vem de Deus. O relacionamento se abre a partir de Deus. E nós vamos dar uma resposta a essa aliança. Então, o ponto de partida é sempre Deus. E Ele vai falar primeiro. E com isso, nós vamos proclamar o anúncio da palavra, o querigma, né? Nós vamos deixar com que o próprio Deus se faça conhecer. Então, Ele nos deu, por Ele mesmo, esse relacionamento. Ele mesmo, por Ele mesmo, pela sua palavra, Ele vai se mostrar a conhecer. E nós, se fizermos isso da forma adequada, seguindo e respeitando a idade das crianças, a resposta dela nessa oração, nesse relacionamento e nessa aliança, ela vai ser uma resposta que vem do coração. Isso é o mais importante. Então, o primeiro ponto, né, que a gente está pensando aqui juntos é que, assim, nós vamos respeitá-la através do querigma, da própria palavra de Deus, do anúncio dessa palavra, ela mesma vai se entrar nesse relacionamento e nessa resposta à aliança que Deus fez com ele. Então, nosso objetivo principal é nós não ensinarmos as fórmulas, como eu falei, mas sim ajudarmos a criança a entrar nesse relacionamento com Deus, porque aí essa resposta vai ser uma resposta que vem com amor. É uma resposta que brota no coração. É muito importante que a gente saiba que só existe um mestre interior. E esse mestre que nos guia é Jesus. Nós, adultos, catequistas, pais, mães, somos simplesmente aquele que vai colocar a criança em relação. Nós vamos anunciar a palavra, nós vamos falar mais para frente aqui de algumas outras formas de ajuda da criança. Mas a nossa função, ela é simplesmente uma função de ajuda. Este fazer precisa ser dela, né? Precisa nascer do coração dela. Então, as crianças também vão nos ensinar quando elas estão orando. Junto com elas, nós vamos escutar a palavra de Deus. E essa oração, ela vai se desenvolvendo aos poucos. E nós vamos aprendendo, nós adultos, vamos aprendendo a fazer orações de louvores e agradecimento. O que acontece? Nós adultos a nossa característica é fazer oração de petição. Nós sempre pedimos e pouco agradecemos. A criança pequena, ao contrário, ela muito agradece e nada pede, né? Nós vamos perceber que ela vai pedir algo quando alguém pediu para ela pedir. Mas quando a gente está ali naquele canto de oração, orando com elas, a gente percebe que a oração delas é muito, muito de agradecimento e louvor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por eu estar aqui. Obrigado, Jesus, pela minha mãe. Então, assim, ela está sempre agradecendo. Né? E nós, adultos, vamos aprender isso com ela, com nesse caminho que a gente está trilhando juntos, né? Então, as crianças pequenas, elas também vão ajudar com que nós nos abramos à alegria desse relacionamento com Deus. A Sofia vai dizer assim: as crianças oram com grande facilidade. Encontramos-las sempre dispostas à oração, que pode ser, para elas, um tempo de especial encanto. Então, elas estão sempre dispostas a rezar.
sempre dispostas a se relacionarem com Deus. E é um tempo para elas muito especial e um tempo encantador. A Diana vai dizer assim: é importante aproveitar cada momento na vida da criança para ajudá-la a convertê-la em oração. Então, desde pequena, a criança latente, aquela que está no colo da mãe ainda, mamando, ela já pode ser inserida nesse ambiente de oração. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos ter uma imagem de Jesus ressuscitado, ou do próprio menino Jesus, colocá-la sobre o joelho da mãe, onde a criança possa vê-la. E aí nós vamos mostrando, né, e vamos pronunciando esses nomes, pronunciam, deixam espaço, são momentos intercalados, né, onde eu vou dizer, menino Jesus, Jesus ressuscitado. E mais para frente, a gente vai poder inserir alguns gestos, né? Como benzer o nosso filho, como abençoar a nossa comida. Obrigado, Senhor, por mais essa comida, por mais este alimento deste dia. E isso a gente tem que lembrar que é sempre de uma forma muito lenta, um movimento muito lento e determinado. Alguns momentos de silêncio e de pausa vão acontecer aí, né? Algumas vezes palavras, outras somente silêncio. Então, quando eu vou abençoar o meu filho com o sinal da cruz, eu já estou começando a ajudá-lo. Tudo isso que a gente está falando já são formas que nós estamos começando a ajudar a criança a entrar em oração com Deus, né? A fórmula vai ser apresentada, mas mais para frente. Quando ela já tem esse relacionamento, quando isso já brota de dentro do coração dela. Precisa criar uma raiz, né? E a própria criança já tem esse relacionamento aberto com Deus. E é por isso que a gente volta ao que a gente falou no começo. É ajuda, não é fazer por ela, é ajudá-la. Então, quando eu estiver com a criança, eu vou lá e faço o sinal da cruz, abençoo o meu filho. Hoje os pais perderam esse hábito, e esse hábito é muito importante na vida de um filho. Então, abençoa o filho desde pequeno. Mais para frente, o filho vai abençoar o pai, né? O pai está indo trabalhar, o filho vai lá, peraí, papai, Deus te abençoe. E ele mesmo faz o gesto, ou ele mesmo só faz o gesto, ou ele faz o gesto e diz as palavras mais para frente. Mas, assim, Deus vai falar conosco no nosso dia a dia, por meio de acontecimentos diários. Lembre, Deus é muito simples, Deus está na simplicidade, né? Não tem nada de complexo nesse relacionamento. É necessário que crianças e adultos obtenhamos essa verdade e nos aproveitemos deste diálogo, dessa oração com Deus, no nosso dia a dia, nas coisas mais pequenas. Vejam que a gente só apresentou aqui coisas muito simples, muito pequenas. Então, existem alguns elementos, né, diários que podem ajudar nessa oração. E aí, quais são eles? Preparar um ambiente, né, um ambiente adequado, um espaço adequado. O próprio silêncio é muito importante. Deus nos fala no silêncio. Então, Deus vai nos falar, nós temos que estar calmos, serenos, né? Senão nós não vamos conseguir escutar a voz de Deus, o que Ele tem para nos dizer. A nossa posição do corpo é muito importante. O controle dos movimentos e a escuta da palavra. Então, são todos elementos do nosso dia a dia, de coisas muito simples, que a gente pode fazer para ajudar a criança a esse movimento de oração, né? E com isso nós estamos favorecendo a oração dela. E também estamos fazendo crescer a igreja doméstica. A igreja começa em casa, né, neste ambiente doméstico. Então, seria interessante, né, se nós, pais, fizéssemos para os nossos filhos ou netos um canto de oração
onde pode se rezar com a família, ou um canto de oração onde ela pode rezar sozinha. E como fazer esse cantinho de oração que a gente fala? Né? Na catequese a gente tem ele preparado com a toalha no tempo litúrgico, verde, né? Branco, vermelho ou roxo. Em casa, se for muito difícil, vamos preparar com uma toalha branca, mas a mesa tem que ser adequada ao tamanho da criança. Colocamos a toalha, colocamos uma imagem tridimensional importante, pode ser de Jesus ressuscitado, pode ser do Bom Pastor, colocamos uma imagem da Virgem Maria, né? Colocamos uma vela, onde nós possamos ter, na nossa própria casa, um ambiente para que a criança possa ir lá e falar com Jesus. Vão ser orações muito simples, né? Mas vão ser orações que vão brotar do coração dela. E é assim que nós, adultos, vamos ajudar os pequeninos a chegarem a um momento de oração plena, né? Eu nem sei se posso dizer plena, porque já é plena a oração deles. É muito profunda e muito simples. E não precisa de uma fórmula, porque a fórmula, como eu falei, nós vamos vir com ela mais para frente. Então, o mais importante é nós criarmos esses ambientes e ajudarmos para que ela mesma possa entrar nessa oração com Deus. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Então, hoje, umas apresentações muito importantes para quem quer constituir um novo grupo de crianças no átrio. E eu espero que a simulação do primeiro dia tenha sido útil. De qualquer forma, eu espero que vocês busquem pela folha do catequista no material complementar que vai estar disponível no site da Catequese Bom Pastor, que tem o link aqui abaixo. Isso vai ser para você um guia bem precioso. No quadro de Jesus às crianças, vocês gostaram? Eu gostaria de contar para vocês uma coisa maravilhosa sobre essa apresentação. Alguns catequistas em todo o mundo estão fazendo essa apresentação para pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que estão à beira da morte. Inclusive, para algumas que não tinham fé ou estavam afastadas da fé. E conversões maravilhosas são relatadas. Se você conhece alguém nessa situação, experimente apresentar para ela, essa pessoa, esse quadro. Nós vamos enviar o arquivo do quadro de Jesus com as crianças no material complementar. Então, isso vai ser uma grande oportunidade que vocês vão experimentar de anunciar o amor incondicional de Jesus, o bom pastor, por cada um de nós, mesmo aqueles que estão recusando esse amor. Será uma grande oportunidade que vocês vão ter de anunciar o amor incondicional de Jesus, o bom pastor, por cada um de nós, mesmo aqueles que estão recusando esse amor. Sempre existe uma chance, até o último momento, não é? Bom, então agora vamos abrir o chat. Eu peço que cada um que assistiu coloque o seu nome completo e a cidade. E se você está vendo esse vídeo em outro horário, deixe a informação nos comentários do vídeo. E lembre-se de deixar ali também o seu encontro. Mesmo aquele
que você fez ou vai fazer lá no grupo do WhatsApp, eu vou pedir para você copiar e colar no comentário do vídeo. Isso é uma grande ajuda para nós. E eu agradeço pela sua cooperação, tá bom? Bom, meus queridos, por hoje é só. Vamos agora para o chat. Vamos nos encontrar no chat. E nós voltaremos a nos ver na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.